eu queria só, eu tenho certeza que vários de vocês já conhecem, mas alguns não, né, que a Fincom lançou o SASC-CM, que é um software de consultório e clínicas que reúne toda a expertise e conhecimento para auxiliar os médicos na gestão tecnológica do seu consultório. Então, eu convido a todos para acessar o site www.sascm.coop.br para saber mais sobre o SASC-CM, que, além de tudo, né, oferecer uma plataforma muito maleável, tem o melhor custo-benefício do mercado. Desde março de 2020, a FENCOM vem realizando o ciclo de palestras Cooperar e Aprender. Foram realizados 5 eventos, falando de temas relevantes para a área da saúde, como a experiência do paciente, mercado de trabalho, cooperativismo financeiro, transformação digital. Foram alguns dos assuntos abordados por palestrantes de alto nível. Hoje, encerramos o ciclo de palestras deste ano com chave de ouro, com certeza, e já preparando a continuidade desse projeto para 2022, que eu conto com o apoio de todos vocês. A palestra de hoje vai tratar do tema Perspectiva do setor de saúde, como as recentes mudanças impactam sua vida, sua carreira e seu negócio. O palestrante convidado é o professor Luiz Fernando Vieira Joaquim, a quem de público, em nome da FENCOM, professor, eu agradeço muito o aceite e muito nos honra nesse evento de hoje. É sócio-líder do setor de Healthcare da Deloitte Brasil, possui mais de 18 anos de experiência, liderando grandes projetos de transformação e direcionando as tratativas de negócio no mercado de saúde nacional. Responsável pelo desenvolvimento de negócios e construção de relacionamento com os principais executivos do setor de saúde. Está profundamente engajado em movimentos de mercado, aconselhando os clientes no desenvolvimento de novos modelos de negócio, impulsionados pela inovação de forma sustentável. É engenheiro de formação, possui MBA pelo IBMEC, certificado pelo Project Management Institute, é professor visitante do MBA e pós-MBA da Fundação Dom Cabral, Albert Einstein e Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Antes de passar a palavra para o professor, eu gostaria também de agradecer ao professor Carlos Eduardo, da Fundação Dom Cabral, por ter nos indicado uma pessoa tão competente. Então, professor, com você a palavra e, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Obrigado, Kátia. Obrigado, FENCOM, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, dividir com vocês aí esses próximas... Nós vamos ter até as 21 para a gente discutir bastante sobre o mercado, tá bom? Pessoal, eu trouxe um material bastante atualizado e bastante rico para a gente falar um pouco das perspectivas do setor, dos desafios, das tendências e como foi colocado pela Kátia, né? O que muda na nossa vida diante de tudo isso. E para que não seja uma palestra, algo monossilábico, para que só no fim a gente converse, eu vou de tempos em tempos dando uma pausa na apresentação para ver se tem algum ponto, alguma consideração, alguma pergunta, tá bom? Então assim a gente já vai trocando uma ideia mais do que simplesmente uma palestra, tá bom? Eu vou dividir minha tela, por favor me avisem se vocês estiverem vendo, só me confirmem por favor. Me avisem só, por favor, se aparece aí. Ainda não. Agora sim. Está entrando. Para mim está ok. Tá ok? Perfeito. Beleza. Pessoal, eu não consigo enxergar vocês, tá? Quando fica projetado para mim, eu só enxergo. Então, quem quiser fazer um comentário, por favor, Cátia, se você puder me ajudar aí, ou se quiser se pronunciar, o professor tem uma pergunta aqui, a gente conversa. Tá Com bom? certeza, pode deixar. Muito obrigado. Pessoal, só me apresentando, né? Acho que já teve uma longa apresentação, mas basicamente eu dou aula na Dom Cabral de Saúde já há alguns anos, também dou aula em outras instituições e lidero a prática de saúde, a divisão de saúde na consultoria Deloitte. Né? Para quem não conhece, a consultoria Deloitte é uma das chamadas Big Four, considerada a maior delas mundialmente falando, né? Nós somos considerados a maior empresa
de serviços profissionais do mundo. Muito nos orgulha, mas traz o desafio de se manter relevante, de se manter como alguém de agregar valor para os nossos clientes e o mercado em geral. Então, aqui está um pouquinho. Deixo também os meus contatos, está aqui o meu celular, meu WhatsApp, também e-mail e LinkedIn, caso alguém tenha o interesse da gente se conectar. Constantemente eu coloco uma série de coisas bacanas de mercado e que pode fazer sentido para cada um de vocês também. Bom, o objetivo principal de hoje é entender as perspectivas, né? Então a gente vai entender como essas mudanças afetam, ter uma visão integrada, quais os desafios, qual a estrutura, quais as relações e as empresas atuantes. E aí eu começo a minha fala, não dá para a gente falar de saúde, tendências, futuro, sem entender o que foi a Covid. Né, o que foi ou o que está sendo o impacto da Covid para os seus principais agentes ou elos da cadeia. Né? Afeta todo mundo e é importante a gente ter essa visão. De uma maneira geral, esse slide que está na tela de vocês mostra o impacto sobre a ótica privada, mas que traz um reflexo também na ótica pública. Então, deixa eu dar um passo atrás. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de 213 milhões de brasileiros. Né? Essa é a nossa população. Dessa nossa população, a gente hoje, atualmente, estamos com 48,4 milhões de brasileiros com acesso a algum plano de saúde e que lhe dá o direito ou acesso a uma iniciativa privada. É claro que as pessoas podem ir lá comprar os serviços privados de maneira particular, mas basicamente mais de 90% dos principais hospitais são utilizados via plano de saúde. Então, se você não tem um plano, fica um pouco mais difícil você ter esse acesso. A saúde privada no Brasil, ela tem um reflexo muito grande com a saúde pública, né? A saúde pública é um direito de todos, está na Constituição. Mas quem tem acesso à saúde privada, muitas vezes tem um melhor acesso, melhores agendas, melhores hospitais, e isso acaba tendo um reflexo na saúde pública. Então, quando a saúde privada está bem, mais pessoas olhando para a saúde privada, você desafoga, né, um pouco do Sistema Único de Saúde, o grande sistema que o Brasil tem, mas que naturalmente atendeu um universo enorme de pessoas, né, 213 menos 48,4, basicamente, isso é bastante desafiador. Olhando para a iniciativa privada, em 2014 o Brasil estava num outro patamar de economia e tudo mais, a gente atinge então o maior número da história de pessoas com acesso à saúde privada. Vem a recessão de 2015 e 2016, esse número cai 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas que tinham acesso a um plano de saúde deixam de ter acesso e voltam naturalmente a usar mais do SUS e pressionam mais o sistema único. De lá para cá a gente vinha andando de lado, como nesse gráfico ali nos primeiros meses. Vem a pandemia em março do ano passado, ali no final de março, é decretada a pandemia no mundo. E quando se decreta essa pandemia, o que a gente percebe no Brasil é que essa crise sanitária traz consigo uma crise econômica. E essa crise econômica ali, a gente ainda aprendendo a conviver com essa tal Covid-19, 1.200.000 carteiras são perdidas ali no primeiro semestre. Isso traz um reflexo, veja aqui nesse gráfico aqui, ó, nessa parte, eu não sei se vocês conseguem enxergar o meu mouse aqui, entre março e julho, há uma queda das pessoas com o plano de saúde, mas o lado da pandemia que talvez foi bom, foi que ela fortaleceu a necessidade, a importância de se ter saúde, a importância de se cuidar. E aí as pessoas vendo diante dos seus televisores, hospitais públicos lotados, né, colapsando, e hospitais privados com grandes espaços, né, com ociosidade, isso fez com que houvesse uma busca maior por planos de saúde. Então, a gente costuma dizer que a população sai empobrecida, mas a pandemia trouxe a importância da saúde e a saúde sai fortalecida de alguma forma. E isso mostra aqui nos números que depois de julho ali, quando o país começa a se estabilizar, as ações governamentais das empresas para reter, para diminuir o impacto econômico da pandemia, começam a aparecer. E o
que a gente percebe que esse número vem crescente, muito acima do que a gente via até antes da pandemia, já passamos de longe o que é pré-pandemia, aqui pelo gráfico vocês conseguem enxergar, e o número de hoje se reflete a mais ou menos maio de 2016. Então, quer dizer, as pessoas se aperceberam da importância disso, né? E tem um ponto interessante: ter um plano de saúde é ter o terceiro maior desejo, né? É ser o terceiro maior desejo das pessoas, só perde para a moradia e educação. Então, quem tem quer manter, quem não tem gostaria de ter e faz um esforço para ter, porque sabe da importância disso. O fato é, hoje a gente está com 48,4 milhões, 23%, um pouco menos, 23% da população. Então vejam que a iniciativa privada, os planos de saúde, representam 23% da população, ou do acesso, né, à iniciativa privada. O restante, ou compra serviços diretos, ou muitas vezes dependente exclusivamente do SUS. Lembrando que o SUS vale para todos, nós estamos falando da saúde suplementar e não complementar. Olhando para o que foi 2020 e analisando 2021, e nesses gráficos vocês têm essa visão, eu resumi de uma maneira resumida, porque são muitos slides, nós estamos falando o seguinte, que o ano de 2020, ele precisa ser olhado de dois prismas, para quem presta serviço e para quem é plano de saúde. Para quem presta serviço, os hospitais, as clínicas, populares ou não, os centros médicos, laboratórios, sofreram muito, porque houve um desaquecimento do uso de serviço, seja pelo cancelamento dos procedimentos seletivos, lockdowns, distanciamento social, temor da doença e tudo mais. Então, vocês vejam aqui pelo gráfico da esquerda, o ano de 2020 bem aquém em termos de ocupação em relação a 2019, por exemplo, mas que foi retomando. Quando chega em 2021, a gente tem a segunda onda da Covid, o paciente eletivo que postergou a cirurgia, seu procedimento voltando, e a gente tem o paciente sequelado pela Covid e o paciente agravado, que não se cuidou de maneira adequada e que tem as suas condições de saúde agravadas nesse período. O fato é, o ano de 2020 para os prestadores de serviço foi um ano de baixo serviço e para as operadoras de plano um baixo sinistro, quer dizer, elas tiveram rentabilidade boa, né? Aqui mais um gráfico representa, por exemplo, do lado esquerdo, a ida ao pronto-socorro. Se a gente considerar fevereiro de 2020 como um mês base, veja como caiu a procura do centro do pronto-socorro e depois está se retomando isso, ainda a patamares menores do que se tinha em fevereiro. Então, a gente acredita que a ida ao pronto-socorro ela está se normalizando, mas provavelmente bem aquém, até pelo advento do uso da telemedicina e outras questões mais, né? E do lado direito, a gente percebe ali a quantidade de procedimentos que deixaram de ser autorizados num período específico ali de 2020, tá certo? Então, o fato é, 2020 foi um ano de muita dificuldade para os prestadores, muitos hospitais, a média se perdeu 35% do seu resultado, seja porque caiu a receita, né, os pacientes não chegavam, seja porque os custos subiram. Então, muitos itens, muitos insumos subiram fortemente. Do outro lado da mesa, representado por esses gráficos, a gente percebe que o sinistro das operadoras, essa barra verde mais escura, chamada pagamentos, ele ficou menor durante boa parte da primeira parte da pandemia e vem retomando valores bastante elevados, né? Se a gente olhar a sinistralidade, que é a relação para a operadora de plano do que ela fatura, né, com as mensalidades e o que ela paga de sinistro, a gente teve um ano de 2020 muito abaixo em termos de sinistro, quer dizer, rentabilidades históricas para as operadoras, mas o ano de 2021 um ano desafiador, né? Muito do que foi ganho no ano passado, eles estão se esvaindo em sinistro e outros usos. Então, o ano de 2021 está sendo extremamente desafiador para as operadoras, com números bastante fortes de sinistralidade, né? Hoje saiu, por exemplo, de manhã, o resultado do terceiro trimestre, por exemplo, do grupo Notre Dame Intermédica, também desafiador sobre a ótica de sinistralidade. Sul América também divulgou, então os números estão batendo e se espera aí no quarto trimestre bater em torno de 86%. Quer dizer, em ano de 2020 caiu 8 pontos percentuais, na média de 2021
vai ser o contrário, né? Isso traz aí um impacto diferenciado a depender do prisma que está sendo observado. Bom, isso foi a pandemia, tá certo? Isso foi o impacto, de uma maneira, claro, genérica e mais ampliada, né? Quando a gente vai descer no detalhe, a depender do foco que se dá, a gente pode ter olhares diferentes. Mas o fato é que os serviços e a inflação médica em 2020 teve uma queda, em 2021 ela vem forte, tá certo? Mas, tirando um pouquinho a Covid, vamos voltar a falar de transformação. Quando a gente fala de tendência, quando a gente fala de futuro de saúde, a gente fala de um mercado em transformação. Talvez um dos mais em transformação. E aqui eu gostaria de passar um vídeo para vocês que mostra um pouco de como o mundo já vinha se transformando, não só sobre a ótica exclusivamente de saúde, mas incluindo ela, e como é que, sobre a ótica de uma criança de 5 anos hoje, aqui representada pela Alex, como é que ela está vendo o mundo? O que ela deve ver no mundo? E o que nós vimos nos últimos 150 anos, o que a gente deve ver nos próximos 15? Então, bem-vindo à jornada de transformação. Gostaria então de passar um vídeo que mostra um pouco desse andar do mundo. Não está saindo, é o som, viu, professor? Pessoal, eu não sei se ficou bom para todos. Vocês conseguiram ouvir o áudio? Não, é isso que eu ia te falar, tá? Não deu Para áudio. ninguém? Não. Não. Não, eu também não ouvi, não. Eita. Bom, mas tinha legenda, né? Então. Exato, mas nós fizemos eu estou testes. pedindo para verificar aqui, professor, não sei o que. Nós fizemos testes e tinha E funcionado deu tudo perfeitamente. certo, Exato. Mas, enfim, pessoal, com o áudio ele traz mais impacto. Depois eu mando o link para vocês, caso vocês queiram ver. Mas, basicamente, só para a gente ir avançando, o vídeo, você viu, mostra as evoluções que nós teremos, não só na área da saúde, área de transportes, área agro e tudo mais. E por que eu trago a atenção desse? Porque o mundo está mudando, né? E numa era digital, em especial em saúde, a gente precisa mudar a forma como a gente faz, como a gente vê, como a gente pensa e como a gente age, tá certo? É simples, mas não é fácil e não vai ser fácil para ninguém. Mas a gente precisa repensar o modelo. E quando a gente olha e fala de saúde, do setor de saúde, a gente está falando do setor amplo, complexo, da qual está sendo mostrado para a tela de vocês. Quer dizer, nós temos o paciente aqui do lado direito, se utilizando de RHs ou do governo para ter acesso ao SUS ou a planos de saúde, e é ali que dá acesso a todos os serviços aqui orquestrados, seja de promoção à saúde, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, todos os serviços, aqui com todos os times clínicos que estão por trás
dos serviços aportados. Nós temos do lado esquerdo a indústria farmacêutica, então as farmas, as biotechs, as medtechs. Nós temos a parte de ensino e outros serviços mais, sempre regulado por órgãos, né, ou por agências reguladoras, que no nosso Brasil nós estamos falando basicamente de ANS e Anvisa. Então, esse mercado, e aqui eu vou passar rapidamente o que está acontecendo nele globalmente, para que a gente comece olhando um pouco do globo para dentro. O mercado de saúde global, ele teve uma queda de 2,6% no uso de serviços no ano passado. Quer dizer, globalmente, os gastos em saúde caíram. Isso foi atípico total, muito em função, lógico, da pandemia, que causas mencionadas aqui. Mas o crescimento dos custos em saúde, apesar desse ano atípico, vai crescer a um patamar maior do que nós tínhamos até então. Né? O PIB deve se permanecer em torno de 10,3% do PIB, deve ser o percentual gasto do PIB dos países na média com saúde. E a gente ainda enfrenta uma certa e uma grande desigualdade em termos de gastos, né? Enquanto alguns países, alguns habitantes têm condições maiores, outros bem menores. O custo está aumentando da saúde em função desses 6 aspectos aqui mencionados e que geram um desafio maior de todas as organizações, de todos os agentes, nós, enquanto profissionais desse mercado, em revisitar a forma, né? Como é que a gente pode realmente manter a sustentabilidade do setor. Porque hoje já se tem dificuldade de pagar, de fechar a conta, imagina num país ou num mundo que está ficando cada vez mais idoso, né, ou aumentando a sua tempo de vida, né, de expectativa de vida. 6 grandes coisas vão reformatar ou estão reformatando a saúde. Eu vou passar rapidamente por elas no âmbito global, depois a gente desce no âmbito local. A primeira delas tem a ver com o consumidor. Nós, enquanto consumidores, seja de saúde, seja de produtos, seja do mercado em geral, a gente está mudando. E a pandemia, ela acelerou uma série de coisas e o ritmo de mudança foi alavancado. Então, a gente está cada vez mais engajado, a gente está mais envolvido nas questões de saúde. Uma porque a consciência do nosso corpo, a consciência da nossa saúde está aumentando, mas a gente está muito mais envolto com tecnologias e que nos suportam. E o uso da telemedicina, por exemplo, avançada aí agora durante a pandemia, acelerada, aprovada temporariamente, fez mostrar um novo mercado, onde 80% das pessoas que consumiram pretendem consumir, além do uso de devices e outras questões mais. O fato do consumidor estar mudando mexe também com a assistência. Se o consumidor quer estar muito mais envolvido, estar muito mais plugado, muito mais tecnológico, a assistência caminha com essa visão. Então, as inovações de como a gente presta serviços de saúde também vêm a reboque a esse novo comportamento do consumidor, transformando o local do serviço. Nós vamos sair dos grandes hospitais, deixando para lá só a alta complexidade. Deve-se atender cada vez mais dentro da casa das pessoas, uma adoção onipresente de atendimento virtual, parcerias, e esse consumidor cada vez mais tecnológico. Então, essa esfera que está na frente de vocês agora mostra que a gente está mudando de realmente olhar para a doença para cada vez mais olhar o bem-estar. E não só olhando questões físicas, sociais e financeiras, mas também mentais, emocionais, espirituais, tá certo? Então a assistência ela muda e o foco da doença passa a estar migrando cada vez mais para o bem-estar. Esses novos modelos concentrando cada vez mais no consumidor. Isso é o que se fala no mundo. Claro que no Brasil com vários desafios, mas que quando você olha numa linha mestra de para onde a saúde está caminhando, isso certamente está se moldando para esse lado. A transformação digital, o terceiro grande bloco, ela vem em todos os negócios e em saúde não seria diferente. A interoperabilidade, como é que a gente conecta os dados de diversos sistemas, também passa a ser fundamental para mudar e moldar a nova forma. E aí a inteligência artificial passa a ter cada vez mais um papel preponderante em saúde, cada vez essas tecnologias digitais resolvendo problemas clínicos e não clínicos complexos.
muitos agentes de saúde migrando suas bases de dados para a nuvem, isso tem acontecido, aumentou 11% no segundo trimestre do ano passado, só que isso trouxe uma preocupação maior com relação à segurança cibernética. Quer dizer, quando a gente faz uso dessa tecnologia, das pessoas em casa, de devices e outras questões, a gente também tem sofrido e precisa trabalhar as questões cibernéticas, as questões de confidencialidade, são preocupações adicionais, não que elas não existiam, mas elas acabam sendo potencializadas. As questões relacionadas ao ESG, né, Environmental, Social and Government, quer dizer, como é que a gente trabalha a sustentabilidade, a igualdade, clima, essa igualdade no setor, que foi, de novo, exacerbada durante a pandemia, porque negros e, por exemplo, latinos americanos sentiram de maneira diferente a pandemia do que os brancos americanos. Um exemplo disso. Então, essa desigualdade, na medida que essa equidade não acontece, que condições e fatores determinantes de saúde são diferentes a depender do ambiente de cada um, isso mexe porque cada pessoa tem aí uma questão social, um imperativo importante da saúde dela e as questões comportamentais. O quinto e penúltimo item tem a ver com a cooperação. Nós vimos na pandemia, e foi interessante, a partilha de recursos, a divisão e impulso à inovação, cooperação entre os agentes. Para se ter uma ideia, um exemplo disso, um medicamento ele era lançado, na média, em 8,2 anos, desde o processo de desenvolvimento até o lançamento e tal. Nós lançamos uma vacina em menos de um ano. Isso só foi possível com partilha, com cooperação, com os agentes coordenando e com o próprio regulador, tendo um papel diferente de como ele já vinha tendo. Né, muito mais cooperativo, muito mais colaborativo, digital, enquanto as farmas muito mais com pensamento regulador. Né? E o futuro do trabalho. Quando a gente fala de tecnologia, de novas formas, novos modelos, a gente vai precisar recapacitar, a gente vai precisar reolhar, se adaptar a esse novo profissional, essa nova geração que está aí, como que ela está assimilando essa tecnologia, que tipos de habilidades a gente precisa incluir, além de questões relacionadas à diversidade, inclusão e outras coisas mais. Então, vejam que 6 coisas grandes, né? A gente comentou então da mudança do consumidor, da mudança da assistência, da transformação digital, da equidade, das questões de colaboração e das questões do futuro do trabalho. Então, isso tudo remonta aos principais aspectos. E aí sim, globalmente e no Brasil, estamos falando da saúde 4.0. 4.0, né, para quem não entende o conceito 4.0, é só a gente lembrar do que a gente passou para chegar até aqui. Já passamos pela era da mecanização, da eletricidade, da computação, hoje estamos na era da colaboração, do Airbnb, da Netflix, do Uber, tá certo? É um novo conceito. É só lembrar, por exemplo, eu do alto dos meus 41 anos, eu me recordo quando eu fiz 18, alucinado por tirar carta. Hoje os jovens não querem tirar carta, mas fazem a questão de ter um cartão de crédito e um aplicativo dentro do seu celular. Então, nova geração, novos perfis de comportamento e de uso. Quando a gente fala para os desafios, os principais desafios do mercado brasileiro, né, a gente falou global, muitos deles se repetem. Então, o Brasil também está nessa mesma linha. Mudanças de consumidor muito mais exigentes, conectados, a transformação digital. Semana passada, nós discutimos aqui no Brasil o leilão 5G, isso vai reformatar a saúde. Nós, da Deloitte, por exemplo, estamos com um projeto inovador, o primeiro envolvendo 5G em saúde aqui com o Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Então, onde remonta, por exemplo, com o Facebook, com o NEC, com outras empresas, Siemens, para trabalhar essa questão da latência, da velocidade, de quão rápido vão estar essas novas comunicações e que favorecem uma série de questões relacionadas à saúde. Não podemos esquecer, nós estamos num mercado inundado por health techs, por startups ligadas à saúde, são quase 1.000, e crescem a cada dia, esse número certamente vai subir fortemente. Alguns unicórnios, né, empresas que valem mais de 1 bi, vão começar a aparecer, como já apareceram em outros países. Então, é um mercado novo que floresce. A consolidação,
né? Nós vamos explorar cada um desses tópicos. A consolidação, o mercado está se moldando muito, verticalização, horizontalização, fusões, a gente vai discutir. Saúde baseada em valor, como é que a gente sai do fee for service, como é que a gente gera valor para esse novo paciente, como é que a gente remonta remunerações, como é que a gente trabalha medição de desfecho, medicina personalizada e de precisão, além de adequações regulatórias importantes, como a cibersegurança, como telemedicina, como a LGPD, como RNs que estão aí em volta no setor. Vamos começar por um deles, então. Mudança dos hábitos dos consumidores. Pessoal, antes da gente começar por cada um desses blocos, eu dou uma pausa aqui para ver de vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma consideração sobre o que a gente falou, sobre a ótica. Vou deixar aqui nessa tela. Sobre a ótica da Covid, daquele impacto do que foi 2020 e 2021 para ambos os atores, né, os principais, né, naturalmente a gente pode mergulhar em cada um deles, e o que foi globalmente essas 6 grandes drivers, né, que devem guiar a saúde pelos próximos anos. Dúvidas? Alguém tem alguma consideração? Vamos lá, pessoal, não me deixe mentir. Aí, gente. Exato. Bora lá, vamos conversar. Não tem um pão de queijo aqui, mas dá para conversar. Isso mesmo. Se está muito quieto, tem que abrir o vinho. Tudo certo? Não acredito muito não, mas vou seguir então. Pessoal, então vamos lá. Eu vou seguir, quem quiser, por favor, me interrompa. Vamos falar de mudança do hábito, né? Quando a gente fala de brasileiro está mudando, o mundo está mudando, o perfil do consumidor está mudando, mas com base no quê? Com base nisso que está na tela de vocês. Com essa questão do ritmo dessa mudança, o futuro, né, esse novo consumidor, ele está cada vez mais consciente, né? A gente chama de geração genoma. E essa centralidade nesse cliente que se busca, né, saindo do provedor e indo para o cliente, ela mostra e remonta com esses aspectos. Então, as questões de engajamento. Então, o consumidor está realmente mais ativo, mais engajado. O uso da tecnologia, cada vez mais devices, cada vez mais dispositivos, apps, estão sendo utilizados. Praticamente cada ano, 100 mil novos apps de saúde são lançados. A epidemia lançou mão de novos canais e integração de canais, aí a visão omnichannel. Eu, por exemplo, tenho feito consultoria para algumas empresas, muitas delas buscando, Joaquim, eu preciso conhecer meu paciente não só da venda, mas integrando com o uso da assistência, quando ele está lá na empresa, judicializa, como é que a gente integra esses diversos canais. Nós estamos falando do acesso em tempo real, né? Como é que o consumidor ele se envolve cada vez mais, esse imediatismo dessas novas gerações, né? Um exemplo disso. Hoje, se a gente pede um Uber e aparece lá 6 minutos na nossa tela, a gente fica chateado. Olha que interessante, 6 minutos. E a gente já fica chateado. E por que se antes a gente esperava 30, 1 hora dentro de um ponto de ônibus e não pegava o tal táxi? Então vejam que as necessidades, o imediatismo, essa nova forma vem remontando outros setores, mas também a saúde. As questões de hábito, né? 80% das pessoas que fizeram, por exemplo, o uso da telemedicina falaram que vão continuar usando. 70% que tem alguma condição dizem que quer mais clareza, precisa de mais apoio para gerenciar a sua doença. Olha que interessante, as comunicações, 72% dos pacientes, das pessoas em geral, falam que só se envolve quando a comunicação é com ela. Então, quando a gente olha as comunicações em saúde genéricas, isso não está atingindo ninguém. Como é que a gente pode personalizar? E a transparência, tá certo? Cada vez mais exigido que você coloque, que abra essa caixa de Pandora, muitas vezes, essa caixa preta em saúde. E quando a gente fala da jornada de saúde, uma das questões tem a ver com serviços digitais. Então, aqui eu trago mais alguns exemplos de brasileiros que realizaram a consulta online, já foram mais de 55%. Essa modalidade já é preferência para quase 50% desse time. Aqueles que realizaram pretendem realizar mais. A população que não utiliza ou que não utilizou considera útil. Então, mesmo quem não utilizou, pretende utilizar porque considera interessante. O uso de canais digitais já são feitos por 43% da população. Enfim, aqui são alguns dos números que mostram um pouco da onde está indo essa saúde.
né? E por que que a gente precisa remontar as questões dessa transformação. Pessoal, dúvidas com relação a esses indicadores? Algum comentário sobre essa mudança do perfil do consumidor? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Essa pesquisa teve alguma faixa etária que predominou mais ou independe disso? Independe. Não foi. É claro que os jovens, né? O time mais jovem, ele está muito mais conectado, mas não foi o foco. Foi mais entender a grande massa média, o quanto elas estão buscando, né? Claro que ia depender do seu público, se é um público mais jovem, um público mais idoso, tem uma certa diferença ali. Mas o ponto não foi essa divisão das faixas, não foi esse o enfoque, não. Uhum. Ok. Mas certamente tem impacto. Quando você abre isso, os jovens, os milênios, gerações, eles vão ter um outro comportamento em relação aos baby boomers, geração X, Y, da qual me enquadro. Eu acho que isso pode transformar até o tipo de plano que uma operadora pode Pode, oferecer, alguma coisa, pode, né? pode sim. Uhum. Eu vou falar mais disso, Ok, mas sim, aqui a gente está meio que percorrendo as grandes tendências, e sim. é importante a gente entender na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa carreira, o quanto a gente está adaptável a isso, né? Uma das perguntas que me fazem, poxa, Joaquim, será que a inovação vai fazer derrubar empregos? Não tenho dúvida disso. Muitos empregos deixarão de existir. Isso não tem dúvida, isso é histórico. As inovações dentro daquela 1.0, 2.0 também derrubaram empregos na época. Só que é o seguinte, na época da minha formação, eu me formei engenheiro em 2005. Em 2005 não se falava em influencer, não se falava em gerente de mídia, não se falava em blogueiro, e hoje são profissões extremamente rentáveis aí. Então vejam, o mercado ele derruba outros tipos de carreira, né, algumas carreiras, mas ele traz outras. Então, mais importante do que estar preocupado com o emprego, sim ou não, é estar adaptável, né? Estar flexível ao uso dessas novas tecnologias. Beleza? Pessoal, está vazando algum ruído. Quem puder só. É a Patrícia que quer falar, professor. Tá bom. Isso. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. E você? Eu queria só fazer uma parte aqui a respeito do termo biohacking. Nós, consumidores, né, do serviço de saúde, estamos sendo chamados a hackear a nossa própria saúde, a cuidar mais da própria saúde, porque até então a gente terceirizava a nossa saúde somente ao profissional da medicina, né? Exato. Então a gente tinha esse comportamento, vai ao médico, faz um exame, toma o remédio, e quando chega a parte do paciente fazer a parte que é dele, muitas das vezes deixa até de tomar o remédio da forma adequada, e o paciente parava por ali. E aí é um termo que eu venho acompanhando, principalmente na neurologia, inclusive eu sigo um médico, né, no Instagram, que ele usa e faz todo um trabalho sobre a denominação do biohacking. Uhum. Então, os próprios profissionais de medicina, eles vêm convocando Exato. o consumidor a mudar o seu comportamento perante a cuidar da própria saúde, né? Exato, muito bom ponto, Patrícia. E assim, é verdadeiro, nós temos que ser protagonistas da nossa saúde, né? O fato da gente terceirizar isso, a gente ficou na mão, a gente não se cuidou. E eu acho que a pandemia, se ela trouxe também alguma coisa positiva, foi a questão da comorbidade, as pessoas que estavam mais expostas, pouco acesso, né? A gente percebeu, por exemplo, regiões desabastecidas de UTIs, de unidades de internação. Então, meio que foi um tapa na cara de todos, né? Não só do governo, né? A gente culpa normalmente muito o governo sobre questões, mas tem muito nosso, a cultura nossa, né? Um exemplo, Patrícia, disso, né? Eu acho que os médicos têm esse papel também de ajudar a doutrinar a indústria, os agentes, mas um exemplo disso, por exemplo, eu sempre me acostumei, o brasileiro se acostuma a ter um cheque em branco quando ele tinha um plano de saúde. Então, para mim, é um cheque em branco. Eu tenho plano de saúde, eu vou naquele médico, não gostei, eu vou naquele, não gostei, eu vou naquele, tô com dor de cabeça, eu acho que é neuro, eu vou no neuro. Ah, não é neuro, eu vou no cardio. Ah, não é cardio, eu vou no... Eu não fazia conta. Só que essa conta chega. Esse custo, esse desperdício, esse abuso, essa fraude, em todos os aspectos, desde a cultura do brasileiro até as organizações de saúde, hoje paga-se um preço. E hoje se fala em 34% de desperdício em saúde. Então, vejam,
as pessoas não têm acesso. Ter um plano de saúde hoje é caro. Ninguém está satisfeito com o seu rendimento. Certamente você, médico, está insatisfeito com a sua remuneração, certo? E está sendo afetado por todo esse ecossistema. Então, como é que a gente pode olhar diferente, fazer diferente, evitar esse desperdício, focar? Porque tem um conjunto de pessoas que o terceiro maior desejo, querem entrar, querem fazer uso. Então, passa por um repensar, e essa questão do biohacking, ele é uma parte disso, de que as pessoas precisam ter mais essa consciência, né? Elas estão cada vez mais, até pelas comunicações, pelos devices, pelos ativos, mas cada vez mais é importante a gente ter essa consciência, assim. Obrigado pelo comentário. Só mais um ponto que eu acho que é importante é o Dr. Google, né? A gente sempre escuta essa reclamação dos profissionais da medicina. Que o paciente ele desenvolveu. Aí você disse aí que a gente tem em torno de 1.000 startups de apps de saúde. O app, eu penso que ele tem uma segurança maior, porque ele é pensado, ele é debatido, né? Enfim. Mas o Google, ele é completamente livre, né? Exato. E aí, como lidar com essa questão aí do Dr. Google? A questão da segurança, principalmente. Essa questão do Dr. Google, ela era talvez a única fonte de pesquisa alguns anos atrás, né? Quando a gente falava de pesquisa de saúde, todo mundo falava do Dr. Google. Hoje tem o Dr. Google, tem aquele app que eu instalei no meu celular que mede a minha condição clínica, o meu batimento cardíaco, aquele outro que mede os meus passos, exato. Então, assim, não temos mais uma fonte, incorreta ou não. O fato até para o lado incorreto, existem mais origens, existem mais informações para que as pessoas tenham consciência. Hoje, se eu tenho uma doença crônica, alguma comorbidade, ou faço parte de algum grupo de risco, eu certamente vou encontrar dentro de Facebook, de Instagram, dessas plataformas de redes sociais, grupos que falam sobre aquilo abertamente. Então, o que eu quero dizer é que a questão da digitalização, essa nova geração muito mais conectada, ela tem mais meios para se identificar e ter essa visão. E só um número interessantíssimo. O Brasil é o segundo país do mundo a passar mais tempo na internet. O brasileiro passa mais de 9 horas e 29 minutos todos os dias. Então, veja, a gente está extremamente conectado, a gente acorda conectado. Uma pesquisa também que eu li, fala o seguinte, eu acho que mais de 50% dos brasileiros, a primeira coisa que faz ao acordar é pegar o celular. Seja para desligar o alarme, seja para ver as redes sociais. Quando você aumenta isso aí para 5 minutos, quer dizer, acordou, e em 5 minutos, mais de 80% das pessoas vão tocar o celular. Quer dizer, virou uma commodity. As pessoas se incomodam mais de sair sem o celular do que a própria carteira. A digitalização, é esse mundo high-tech que nós estamos. Mas sim, tem que ter uma preocupação séria sobre informação, sobre fake news, sobre origens também. A gente acabou falando rapidamente aqui, mas para todos os canais, né? Hoje o WhatsApp é uma grande fonte de troca, né? E muitas vezes muitas fake news ali circulando. Tem que ter esse cuidado também. Beleza? Eu não sei se eu respondi, Patrícia. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou só a Patrícia sumiu? Não. Estamos escutando. Ouvi sim, professor. Então tá bom. É que eu não consigo ver, não sei se... Parei, obrigado. Vamos lá, pessoal. Transformação digital, segundo bloco. Hoje, o que o mundo fala é esse phygital. O que é o phygital? É você ter a experiência física daquilo que você está comprando, daquilo que você está experimentando, mas também a experiência digital, né? Anteontem eu estava conversando com um grande amigo e ele estava falando, pô, Joaquim, lá nos Estados Unidos, você entra nas lojas, nos shoppings, não tem mais produto. Você não vê mais, eu quero calça, eu quero provar, é pouco. É quase que para você só testar rapidamente, mas depois você compra pela internet. Então, assim, essa mistura digital está acontecendo cada vez mais. E isso se dá com o uso de uma série de tecnologias que aproximam esses dois mundos, né? Então, a gente vê, não sei se vocês repararam, mas tinha uma propaganda do Itaú, algum tempo atrás, falando do digital. Quer dizer, olha, eu sou um banco físico, se você quiser lá experimentar, tocar nas pessoas, no banco, mas também sou digital. Então, essa experiência mesclada, híbrida, de você ter o toque, mas também comprar, é muito comum, né? E deve se acelerar com o uso dessas tecnologias. E a transformação digital, que a gente sempre cita,
ela é uma forma que vai afetar a organização, as pessoas, as instituições, em todo o seu aspecto. Não só os seus ecossistemas, não só o seu valor econômico, as suas ambições, sua marca, suas operações, ela muda a sua cultura, né? Seu cliente. Então, a transformação digital, que não é digitalizar, não é digitizar, é muito maior que isso. Né? É eu não comprar uma calça pelo e-commerce, tamanho 42, é eu comprar uma calça na internet, tamanho Joaquim, porque o Joaquim engordou na pandemia, porque o Joaquim teve isso, teve aquilo. Quer dizer, eu não vou comprar o tamanho PMG, eu vou comprar o tamanho Joaquim. Vai ser feito para mim. Existem, por exemplo, empresas de beleza que eles não estão montando mais o kit de bem-estar para a mulher lá, maquiagem cor nude, sei lá. Eles mandam para casa das mulheres, as mulheres tiram lá, tem todo um exemplo, tira foto, papá, o dia, tal, tal, ela fabrica para aquele momento, para aquela mulher, para aquela pele. Olha que interessante, isso é transformação digital. Quer dizer, não é, pus no e-commerce, comecei a vender no e-commerce, eu estou em transformação digital. Não, é muito maior que isso, tem a ver com toda a organização. Tá certo? E quando a gente fala desses negócios digitais, dessas mudanças de hábitos, olha que interessante, né? A gente está realmente muito hiperconectado dentro dessas grandes plataformas, redes sociais. E só para a gente parar, dar uma respirada e entender isso, olha que interessante esse slide. Vamos recordar como é que a gente chegou no Uber. Né? A gente falou do Uber já, mas como que a gente chegou nisso? Lá atrás, a gente precisava acelerar as nossas pernas. O que a gente criou? Tração animal, as carruagens. Aí nós precisávamos ir mais longe, carregar mais pessoas. Criamos as locomotivas. Poxa, mas as locomotivas não me dão liberdade. Criamos os carros, símbolo da mobilidade urbana. Poxa, mas eu preciso ir mais longe, globalização, junção dos países. Criamos a aviação comercial. E olha só, isso tudo movimento até chegar num serviço de comodidade, serviço on demand, em canal digital, reflexo desse novo comportamento de mobilidade e a baixo custo. Não é preciso ter mais, tá certo? É ter o acesso. Então, e aí aquilo que eu já comentei, a gente hoje pede um carro, em 6 minutos já fica chateado, tá certo? Olha como a gente mudou. Vamos olhar para os bancos. Olha que interessante. Para chegar no dia de hoje, a gente passou pelas agências horrorosas lá de trás, grandes prédios. Quem não ia naqueles bancos enormes, né? Aí esses ATMs lá no início da década de 80, horrorosos, parecia um transformer dentro das agências. O Internet Bank em 96, ali começo da internet, discado, feio, olha aqui a tela. Aí em 2001, mobile, poxa, o advento dos smartphones, o mobile bank. Hoje a gente discute assédio moral na inteligência artificial, na conexão com os bancos. Olha que loucura isso. Então, assim, às vezes a gente não repara, mas muita coisa está sendo acelerada. Vocês devem ter visto, como eu, algumas semanas atrás tinha um conjunto de civis orbitando o planeta sem nenhuma tripulação. Olha que maluco isso. Então, assim, as próximas gerações vão ver novas coisas, vão acelerar. Aquela menininha, Alex, do começo, ela vai ver muita coisa daqui para frente. Só que, ao mesmo tempo, esses grandes castelos, esses gigantes como os bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, está sendo fortemente atacados por essas novas gerações de empresa, essas startups, essas fintechs. Tá certo? Então a gente vê presença de Mercado Pago, Nubank, FinSeg, Adianta, Inter, Original, Guia Bolsa, enfim, uma série de empresas novas com conceitos outros que veio para reformatar, veio para desafiar o modelo, né? O próprio Open Bank. Como é que eu posso estar aberto e não precisar necessariamente estar ligado a um ou outro? Então vejam, eu estou dando exemplos de outros mercados para ver como as coisas estão aceleradas. Tá certo? E aí, quando a gente olha isso, né, e tira um pouco essas questões dos outros para a saúde, olha o que muda em saúde. Quando a gente vai para a saúde, a gente, ao perceber o nosso segmento, a gente percebe que ele está muito atrasado em relação à transformação digital, ao uso radical de dados, interoperabilidade, plataformas abertas. Então, qual é o nosso papel nessa transformação? Porque
ainda a saúde está muito atrasada em relação a outros mercados, outras indústrias. Então, quando a gente vai avançar nisso, é a grande questão, tá certo? E aqui eu trago um pouco desse mapa de Harvard, que fala um pouco de como estão os mercados em relação a esse tema. E a saúde, né, esse meio físico digital, essa digitalização, essa interoperabilidade, esse prontuário unificado. Hoje, o Joaquim vai no médico, o médico não me conhece, me faz uma bateria de exames, procedimentos, faz o entendimento e me dá um diagnóstico e um tratamento. Eu saio daquele médico, atravesso a rua, vou no médico da frente, o que vai acontecer? Ele vai fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque ele desconhece do que foi feito comigo na frente, na rua da frente, na instituição da frente. Porque os dados não estão consolidados, o prontuário não se fala, os dados são desestruturados, não existem sistemas que se conversem, não estão em nuvem. E aqui eu trago uma série desses elementos que remontam a essa nova geração, a essa nova saúde, usando a internet das coisas, robôs, BIs, inteligência artificial. Tá certo? E essa visão para criar essa história clínica digital, centralizando, ganhando escala, complementariedade, eficiência, continuidade assistencial é o que precisa ser buscado. Quer dizer, o exame que eu fiz, eu preciso ter acesso, o médico precisa ter acesso, a minha história clínica. Talvez o 5G, o blockchain, a gente acelere mais isso. E aí o desafio está em criar essa história, conectando os vários agentes e tirando um pouco dos conflitos de interesse. Né? Porque tem muita gente que ganha por essa ineficiência, ganha por essa fragmentação. O mercado de saúde é muito fragmentado e a gente precisa corrigir isso, tá certo? E para você médico, para você paciente ou você enfermeiro, olha que interessante, por exemplo, que deve mudar dentro de um centro cirúrgico. Nós estamos falando em personalização do atendimento, nós estamos falando de mobilidade, nós estamos falando de eficiência. Quer dizer, impressoras 3D vão imprimir o material médico, o órgão, talvez no futuro, Joaquim. Não é o tamanho XYZ, é o tamanho Joaquim. Equipamentos portáteis, móveis, vão ganhar eficiência nas salas, exigindo salas menores. Algoritmos detectando padrões, aprimorando e trazendo acurácia em tomada de decisão. Nós estamos falando da mudança do leito, quer dizer, o paciente no leito, com realidade virtual, hologramas, auxiliando e agilizando curas emocionais. Nós estamos falando de sensores, smartphones, wearables, permitindo coletas mais rápidas, inteligência artificial traduzindo relatórios, assistentes virtuais. Quer dizer, eu não vou mais chamar uma campainha aqui e vem um enfermeiro me perguntar o que eu tenho. Eu vou falar, uma Alexa, ou tipo Alexa, vai traduzir isso no workflow, vai mandar para o corpo de enfermagem daquele andar e que vai traduzir e vai agilizar o que eu estou precisando. Então, são questões essas dentro de um leito. Só que o uso da tecnologia vai também aumentar a experiência pré e pós, e estender esse tratamento fora das 4 linhas hospitalares, com monitoramento em tempo real, com dispositivos acoplados, onde eu não vou ser monitorado mais só dentro do hospital, eu posso ser monitorado e tratado em casa, com aplicativos de pré-chegada, com o uso da telemedicina auxiliando nas diagnósticos à distância, as triagens e tudo mais. É a gente mudando os processos e a eficiência dos hospitais, com tomadas de decisão digital, com agendamento online, com uberização de pessoal, com robôs. Quer dizer, gente, muita coisa vai mudar. E esses ganhos e o que se espera dessas tendências é que esse hospital do futuro, esse aumento de produtividade, venha também com uma mudança na arquitetura. Quer dizer, como é que a gente vai ter hospitais mais, designs mais amigáveis, iluminação mais clara, hospitais conectados, layouts inteligentes. Se você for num banco hoje, não é mais aquela estrutura parruda que eu mostrei lá atrás. Parece uma cafeteria, um banco. Então, os hospitais também vão se reformatar aliado a isso. Pessoal, alguma dúvida? Eu vou passar um vídeo agora, eu acho que também o áudio não vai sair, mas tem a legenda, que mostra um pouco do que foram esses últimos slides e como é que vocês vão ver um hospital antes e depois dessa transformação. Alguma dúvida até aqui? Pois não. Não, aqui está ok na nossa parte. Será que o som não poderia estar com alguma coisa o seu? Que aqui o pessoal verificou aqui, minha parte técnica. Eu vou tirar a... Deixa eu parar a divisão. Vocês estão me vendo, certo? Sim. Eu vou ver se eu faço de novo, porque eu não mudei nada aqui.
Vamos tentar, se não der, tudo bem. Vamos lá. Eu não tenho que apertar nada. Vocês estão vendo minha tela de novo? Agora sim, está entrando. Eu vou passar o próximo, deve começar um vídeo. Me fala só, o áudio tá ou não, tá bom? Ok. Vamos lá. Professor, gostaria só de fazer um comentário. Patrícia, de novo. Oi, Patrícia. Você falou muito das fintechs, né? E a gente já vê aqui uma movimentação na área da saúde que tem muita relevância do ponto de vista tributário, né? Uhum. Porque você tem uma clínica que reúne várias especialidades, nutricionista, fonoaudiólogo, enfim. E aí a gente tem a questão tributária, porque você tem um CNPJ arrecadando todo o valor do paciente, e depois você tem uma distribuição desse valor, né, nesse CNPJ. Muitas das vezes isso acaba acarretando uma cascata de tributação. E agora a gente já tem aqui um movimento do split de pagamento, que nada mais seria do que uma fintech, né, uma empresa de pagamento, que recebe esse valor integral do paciente e que faz a distribuição para cada profissional do seu valor. Exato. Então, eu não sei como que está isso aí em São Paulo, se isso já é uma realidade, mas a gente já tem alguns casos práticos aqui em Minas Gerais. Uhum. Então, afeta diretamente aí a organização dos médicos, né? Porque você tem hoje o médico que atende dentro do hospital, então o hospital tem o faturamento dele, o médico tem o faturamento dele separado, né? Então, a solução que a gente vem achando aqui com as fintechs é essa split de pagamento. Exatamente. Tem uma empresa que eu vou conversar semana que vem, que já faz isso em outros mercados, chama Yugo. Ela é uma dessas que fazem. Uhum. Perfeito. Mas sim, é uma solução inteligente para que você não precise passar o dinheiro por vários para não ter essas bitributações. Está correto? Correto. O outro ponto com relação a essa questão do hospital em casa, né? Aí, quando a gente vem com alguns modelos que já ocorrem, né, atualmente, como, por exemplo, os pacientes que necessitam de oxigênio, e aí eles têm aquele home care, né, hospitalização em casa. Correto. E aí o paciente passa a ter um outro problema, que é o custo com a conta de energia elétrica. De quem é essa conta? É do plano de saúde? É do governo? É do SUS? É do paciente? Como que você vê essa questão? Essa é uma questão complexa, né? Quando a gente fala, por exemplo, do home office, como a gente teve, de quem que é a conta? Quando você também aumentou a sua internet da casa, quando você está na sua casa, não tem uma resposta, né? Temos benefícios e malefícios dos dois lados. A questão do home care, ele é uma questão que, em tese, o home care, ele otimiza o custo assistencial. Quer dizer, aquela estrutura cara de um hospital, você joga para dentro da casa da pessoa, você aumenta o conforto, aumenta a comodidade, porém, os valores caem, né? Porque é muito mais barato. Qual que é o problema disso? Não é um problema, mas um receio das operadoras, por exemplo, home care. É porque no hospital é mais fácil ele controlar a saída. No home care existe um temor de entrou, nunca mais sai. Então, existe muitas operadoras que são muito reticentes ao home care, não porque o custo é menor, porque ele é menor. Só que o tempo que o paciente fica, e aí judicializa, é muito difícil de tirar, se acomoda com o conforto de ter ali um profissional dedicado, enfim, isso é muito difícil depois de tirar. Então, tem muitas instituições. Agora, as questões de custo, ela é mais um tempero, é mais um elemento aí na mesa. Eu não sei te dizer, Patrícia, não tenho uma visão de um ou de outro. Em tese, seria um custo do plano de saúde, porque ele deveria arcar com isso. Só que, quando você contratou o plano de saúde, também não fala disso ou daquilo. Então, tem que ver o contrato. Então, a gente talvez, com as internações domiciliares aumentando, com essa questão da saída do hospital, vão ser revisitados, talvez, as coberturas, o que compreende ou não. Para mim, o que está certo é o que está dentro do que foi contratado, nem mais nem menos, tá certo? Nem a operadora pode vender aquilo e não entregar aquilo que ela comprou, e nem o paciente, que também usa, compra A, depois quer o B. Também está errado. Então, acho que é uma discussão boa, Patrícia, deve se acelerar,
com esse advento da internalização, né, sair do hospital, boa parte do que é feito lá hoje. Fechado? Obrigada. Nada. Pessoal, eu vou dividir a tela de novo, eu vou dividir de uma forma diferente, só para ver se funciona a questão do áudio. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Agora sim. Tá. Eu vou avançar, veja se o áudio está falando. Vamos lá. Vocês estão ouvindo? Agora Não. sim. 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 Ah, sim, agora sim. Agora tá. Boa. Parou de falar. Parou. E aí, pessoal, o que vocês viram nesse vídeo aí? Vocês conseguiram ouvir, né? Pelo que eu entendi. O que vocês viram? Não, depois não, professor. Parou no meio? Parou, só no iniciozinho. Nem ouvir, nem ler, que parece uma tarja. Ficou ruim mesmo. Eita. Uma tarja branca, não deixa a gente ler também, não. Olha que eu fiz teste antes, hein, gente? Não é fácil, não. A plataforma do Meet, ela, de vez em quando, ela realmente não é tão bacana para quando tem vídeo. Ela é complicada para isso. Pra Outras vídeo, são mais de fáceis. tudo. Zoom, o Teams. Mas, ok, depois eu passo o link para a organização e aí chega até vocês para vocês assistirem. Esses 2 vídeos estão no YouTube, tá bom? Então vocês vão conseguir ver com tranquilidade aí. Fechado? Vamos lá. Health Techs. Pessoal, quando a gente fala de startups, né, eu comentei mais de 1.000, nós estamos falando dessas de saúde que receberam muito dinheiro nos últimos anos, trazendo novos conceitos. Aqui eu trago alguns exemplos disso. Então, o crescimento delas, e muito aliada a essa mudança de consumidor, reforça a necessidade e a transformação dele. Né? Como a gente falou das fintechs lá no campo financeiro, nós estamos falando aqui das startups ou das tais health techs. E aqui eu trago alguns exemplos de startups, são várias, são enormes, a quantidade, como eu falei, mais de 1.000 aí, todos os dias abrem novas.
e que se remodelam e ajudam as organizações, algumas inclusive com plano digitais, né? Por exemplo, quando a gente fala de operadora de plano digital, nós estamos falando da Sami, nós estamos falando da Q Saúde, que era do antigo dono da Qualicorp, nós estamos falando da Alice, nós estamos falando da Keep, nós estamos falando de várias que estão surgindo no Brasil com novos conceitos, além de startups focadas e plataformas focadas para ajudar em determinados nichos, né? Vocês estavam comentando agora do Split, né? A Patrícia trouxe para nós aí. Então, é um exemplo disso, estamos sendo inundados e muitos investidores estão realmente aplicando seus recursos, colocando, endossando esse tipo de movimento, porque vê muito são promissoras, trazem muitos benefícios. E como o sistema de saúde ele ainda é muito, hoje eu vi infantilizado, né, muito imaturo, então é preciso essas mudanças, é preciso novas respostas, para darmos novas respostas e rápidas, com muito foco em custos, em escala, em personalização, e trazendo essa nova percepção desse novo consumidor. Pessoal, agora eu vou entrar num tema, nós passamos por 3, nós vamos entrar num tema espinhudo aí, do dia de hoje, né, do mercado de saúde como um todo, que é a consolidação. Antes de falar de consolidação, das fusões, aquisições que acontecem no setor e que vem remontando o cenário que nós temos, é importante entender o conceito por trás. Uma fusão ou uma aquisição, né, a aquisição é quando você compra de maneira majoritária ou minoritária, alguma outra empresa. Então, uma empresa viu na outra um potencial, comprou mais ou menos percentual daquele ativo daquela empresa, certo? Isso é uma aquisição. Fusão é quando duas empresas, uma não adquire a outra, só que elas entendem que juntas nasce um modelo unificado melhor para os dois agentes. Então, isso é uma fusão. Joint venture é quando duas empresas, nenhuma compra a outra e nem se fundem, mas elas duas usam as suas capacidades e criam uma terceira empresa. Isso é o joint venture. E a gente está vendo muito isso. Por que que isso tem acontecido? Aqui eu trago alguns elementos por isso. Quando você compra, quando você consolida, quando você vai ganhando escala, você ganha em market share, em presença de mercado, você ganha em poder de barganha, você dilui custo fixo, você se protege um palco competitivo, você captura sinergias, você busca dinheiro, você pode resolver conflitos familiares, sucessões, né, desinteresse de sucessores, ou você realiza lucro, quer dizer, eu vendi, estou realizando lucro, agora a pessoa me pagou mais do que eu comprei, estou ganhando com isso. Esses são os benefícios, ou o porquê, né, os porquês que estão por trás dessa quantidade enorme de fusões e aquisições, tá certo? E quem compra uma empresa, ou quem investe em saúde hoje, a gente pode separar em 2 grupos. O investidor financeiro, que são esses fundos de private equity, financeiros, soberanos, pensão, que tem um cunho seguinte: olha, eu vou comprar essa empresa por 5, entendendo que eu posso trabalhar ela para ela virar 15 e vendo com 15. Então eu comprei a 5, vendo a 15. O dinheiro desse ganho eu volto para quem investiu comigo nesse negócio. Esses são os investidores financeiros. Os investidores financeiros tendem a pagar menos no ativo, porque eles precisam maximizar para depois ganhar. Exemplos: Pátria é um exemplo de investidor financeiro, Quineia é um investidor financeiro, HIG, hoje Cora, é um investidor financeiro. Investidor estratégico. O investidor estratégico ele já está naquele mercado. Ele já opera naquele mercado e compra outros ativos para aumentar o seu poder de escala. Exemplo: Redditor, Notre Dame, Apvida, Oncoclínicas, Dasa, Fleury. Quer dizer, são grandes players que já operam naquele mercado e que compram outros, normalmente pagam mais, porque sabe dos benefícios de ter aquele cara junto consigo, para aumentar a sua escala. Esses são os investidores estratégicos. Então, nós temos 2 tipos de investidores financeiros e estratégicos. E aqui eu trago exemplos de transações nesse sentido. Pessoal, até aqui, dúvidas? Algum ponto? Beleza? Tudo certo. Vamos lá.
Dentro desse movimento de compra, venda, todos os dias alguém, né, tá comprando alguém, alguém tá, puta, sai especulando, a tal pessoa tá comprando tal. Esses dias saiu, teve uma errata de que o Redditor tá comprando o Jaime da Fonte em Recife, mas não é bem verdade, é só um dos potenciais. Enfim, o ponto existe e está ganhando força o conceito da verticalização. Para quem não conhece, a verticalização é quando uma operadora, por exemplo, de plano de saúde, começa a comprar ativos assistenciais e verticalizar o seu modelo. Quer dizer, é plano de saúde, mas ao mesmo tempo dá assistência, seja hospitalar, seja numa clínica, um laboratório. E quando a gente olha esse gráfico da direita, as bolinhas mostram quem está mais verticalizado, percebam que a sinistralidade tem sido menor. E o ticket médio, quer dizer, a média da mensalidade que eles colocam no mercado é menor. O que representa esse gráfico? Que quanto mais a empresa verticaliza, quer dizer, ela traz para si essa assistência, ela tem conseguido controlar melhor os custos, então a sinistralidade dela é menor, isso os números mostram isso. E ao mesmo tempo que ela controla melhor os custos, às vezes até em demasia, né, em detrimento da qualidade e tudo mais, eu não vou entrar nesse mérito, só estamos olhando sobre a ótica financeira por hora, ela consegue pôr no mercado planos de saúde mais atrativos, mais baratos. Para uma população brasileira, onde 23% apenas tem plano de saúde, você ter a possibilidade de pôr no mercado um plano mais barato é ter mais possibilidade de atrair novas pessoas para o sistema privado. Então, isso tem acontecido. E quando a gente olha, por exemplo, os planos de saúde no Brasil, que são divididos em 5 modalidades ou grupos, nós temos as autogestões, que são aqueles planos de saúde ligados a RHs, CACI, Petrobras, Postal. Nós temos as cooperativas médicas, as Unimedes, né, as 341 Unimedes, são dentro dessas 275 operadoras. Nós estamos falando das filantrópicas, que são operadoras que têm um cunho assistencial de não retorno, não lucro, mas tem algumas isenções fiscais. Nós estamos falando das medicinas de grupo, que são esses grandes grupos verticalizados, a Apivida, Notre Dame, Amil, Prevent Senior, Assim, são esses grandes grupos que têm como presença forte a verticalização, e as seguradoras, né, que não podem verticalizar. É o caso de Bradesco, é o caso de Sul América, é o caso de Porto, e que estão criando, às vezes, outros CNPJs de medicina de grupo para criar suas verticalizações. E aqui nesse gráfico a gente mostra, ó, vejam no tempo, como foi a sinistralidade de cada uma dessas modalidades. E o que a gente percebe é que as autogestões e as seguradoras que ou não podem verticalizar ou não verticalizam porque não é o core, têm sofrido mais para manter e conseguir fechar a conta. Porque quanto maior a sinistralidade, eu estou falando que ele está gastando mais despesas assistenciais em relação ao que ele ganha. Então, é um desafio para muitas delas. E quando a gente olha esse último resultado que saiu da agência, vejam na parte de baixo, em quadradinho, como que é a presença de cada um desses grupos. Então, a maior delas são as medicinas de grupo, com 40,5% do mercado, seguida das cooperativas com 36,6%, seguida das seguradoras com 12,6%, das autogestões com 8,7% e das filantrópicas com 1,9%. E notem aqui nas bolinhas de cima quantos pontos percentuais aumentou em relação à leitura anterior, quer dizer, está aumentando a sinistralidade. O ano de 2021, como eu comentei, ele está sendo bastante desafiador para todos. E aqui, só para vocês entenderem um pouco desse ecossistema de aumento, olhem nesse gráfico, vejam que o gráfico vai começar a movimentar. Na linha do tempo, quem comprou quem foi mudando e ganhando posições e ganhando o ranking das maiores operadoras em termos de vidas, né, ao longo do tempo. Vejam que aí mostra um pouco dessa força dessas fusões e aquisições, do como isso está remontando o ambiente e como hoje a gente percebe as maiores operadoras e como está o ranking aí ao longo desses últimos anos. Então, o fato o mercado está sendo inundado por essas consolidações. Hoje, quando a gente olha esse cenário que a gente tem, as top 5 operadoras, considerando quem elas adquiriu, é esse gráfico verde aqui, ó. Então, nós temos GNDI e Apivida que se fundem, formando uma operadora de 8,4 milhões.
Nós estamos falando de Bradesco, nós estamos falando de Amil, nós estamos falando de Sul-América, nós estamos falando de outras mais. Além daqui de baixo, o market share presente em cada uma delas. Tá vendo? E as aquisições que eu considerei para fazer esse gráfico aqui do lado direito, que foram as aquisições que essas empresas fizeram ao longo do tempo. Em Minas Gerais, várias delas em 2020. E aí a gente tem esse cenário, seja com ou sem odontologia, né? Porque muitas delas também vendem exclusivamente planos odontológicos. Então, aqui mencionado na tela de vocês. Mas mais do que operadoras, né, nós temos um universo enorme de grandes instituições adquirindo. Então, o Cora, né, a Cora, que é esse... Vou começar pela DASA, vai. A DASA, por exemplo, é um conjunto, era o maior laboratório da América Latina, tem a rede ímpar dentro do seu vertical de hospitais, tem empresas de tecnologia, tem um conceito de uma só DASA e vem aumentando, né? São 8 hospitais, 50 centros de diagnóstico de várias marcas espalhadas e estão trabalhando muito a inteligência de dados. Nós estamos falando da Cora, que é uma empresa americana chamada H&G, que entra no mercado de saúde lá em 2001 com o Grupo Meridional, no Espírito Santo. Esse grupo vem ganhando força, né, ali, e vai fazendo novas aquisições. O Grupo Cora comprou 3 instituições agora recentes no Ceará, agora em Goiânia, está indo para um quarto, quer dizer, ampliando o seu modelo e as suas compras, né, e comprou agora recentemente o Instituto de Neurologia lá em Goiânia. Nós estamos falando da Redditor, da Athena, que é o braço da Pátria Investimentos. Também o Pátria é uma instituição, um investidor financeiro que vem comprando muitas vidas. Veja o crescimento dele ao longo do tempo, aonde ele está presente, né, com uma série de aquisições no estado de São Paulo, Rio, fora do estado de São Paulo, Rio, como Espírito Santo, como Piauí, como Maringá. E nós estamos falando do Hospital Care, o outro grande grupo hospitalar, que começa aqui em Campinas, perto de São Paulo, vai para Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, também um grupo que tem uma estratégia de comprar o principal hospital da região e ampliar o seu leque ali. E, naturalmente, falaríamos da Redditor, né? Considerada a maior rede integrada de cuidados, estão mais aí de 50 hospitais já, tem uma ideia de nos próximos 2, 3 anos comprar mais 30, 40 hospitais, então vai crescer fortemente ao longo dos próximos anos, é um grande grupo com valor de mercado em torno de 130 bilhões de reais e com capital em bolsa. E não daria para deixar de falar essa grande fusão que aconteceu esse ano e que remodela muito do mercado, onde a Apvida e Notre Dame, que já vinham fazendo grandes aquisições, se fundem, né, e criam uma operadora, como vocês viram lá no gráfico, bastante forte de mercado. E essa operadora que opera com ticket médio muito abaixo dos seus concorrentes, né, pelo seu modelo muito mais custo, muito mais enxuto, com rede própria, com médicos próprios, né? Vocês devem estar sentindo muito fortemente as cooperativas, em função dessas aquisições, né? Eles que fizeram grandes aquisições ali em Minas Gerais também, e com sinistralidade extremamente controlada, né? Por esse conceito de custo de controle, né? Não estou falando nem para o bem nem para o mal, mas é o mercado, aqui a gente só está relatando números. E o fato é, quando a gente olha no Brasil, existe um mercado além daqueles 48 milhões, quer dizer, tem muitas pessoas que não estão com plano de saúde, mas que poderiam entrar. No cálculo da Apvida, mais 65 milhões. Já ouvi de outras pessoas, 45, 50 milhões. Quer dizer, a gente pode realmente, a depender da mudança de legislação e outras coisas mais, tentar dobrar a iniciativa privada no país. E aqui eu trago 2 frases que mostram que a Apvida e Notre Dame falam abertamente no mercado, que vão buscar, em especial, onde tem Unimedes, onde tem cooperativas, que eles entendem que as Unimedes têm algumas fragilidades e que facilitam a sua entrada naquele mercado, né? E, dentre outras coisas, pelas constantes mudanças da direção. O fato é, se a gente tirar uma radiografia do mercado de saúde brasileiro hoje, a gente tem essas pessoas na iniciativa privada e essa quantidade percentual e absoluta nos principais operadoras de plano. Então tem aí um mapa bastante atualizado de como está os números, né, como é que está a presença de cada um, qual o estado que está mais dominado por um, por outro, pelo sistema, pelas Unimedes como um todo. Lembrando apenas que as Unimedes, elas são independentes, né?
São 275 operadoras, 341 operadoras Unimed no total, mas que funcionam de maneira singular, né? E outros exemplos mais, outras movimentações do mercado de varejo farmacêutico, de produtos, criações de novos planos, novos plataformas. Então, é um mercado se remontando aí. Pessoal, sobre a ótica de consolidação, de ampliação, de mudança, dúvida? Nada? Saúde baseada em valor. Quando a gente fala de saúde, nós falamos da mudança do consumidor, nós falamos de transformação digital, nós falamos das health techs, nós falamos das fusões e aquisições, mas o muito se discute hoje é como é que a gente agrega valor, como é que a gente gera valor, né? E como é que hospitais, operadoras e outros prestadores passam a remontar o seu conceito baseado na palavra valor. E o que é valor? É desfecho, quer dizer, como é que a gente garante bons desfechos, boa resolutividade, a preços e custos adequados e com uma experiência, seja do profissional médico ou de enfermagem, seja da experiência do cliente, do paciente, bastante considerada. Então, como agregar valor? Como é que eu gero isso? Como é que eu aumento, né? E aí o Fee for Service, esse modelo nosso muito estimulado pelo uso de serviços, ele naturalmente ele não traz. E aí novos conceitos são desafiados, novos modelos de remuneração, capitation, bundle, DRG e outras questões mais passam a figurar como elementos, né? A própria Unimed BH, por exemplo, tem faz uso de DRG, faz uso de remuneração por performance, tem alguns outros questões mais. E a última etapa, né, daquele bloquinho, depois a gente vai falar de sustentabilidade, é a regulação. Nós estamos falando da LGPD, o conceito, né, de proteção de dados, de confidencialidade, como os dados são tracionados, e as questões de telemedicina, né, que foram temporariamente aprovadas, a teleconsulta, mas que ainda está em discussão de como ela vai ser definitiva, né? Então, são questões adicionais sobre a ótica regulatória, além das RNs, que passam aí pelo mercado hoje. E para eu fechar a minha fala, né, e a gente bater aí um papo final, eu vou falar da sustentabilidade. O que é isso? Quando a gente fala de custos, olha esse gráfico, nos últimos 20 anos, o quanto cresceu os custos hospitalares. Cresceu muito mais do que outros serviços. Muito em função de modelos de remuneração inadequados, da decisão do indivíduo muitas vezes não está na qualidade, não está na eficiência, mas na hotelaria, e que somos sustentados pela doença. Então a gente precisa mudar essa lógica. E quando a gente olha a variação dos custos médico-hospitalares, a inflação médica, essa barra vermelha, em comparação aos outros, a gente percebe ali o quanto é desafiador prestar serviço de saúde, o quanto é desafiador fechar a conta, seja para cada um dos agentes, em especial para o paciente na ponta, né? Lembrando que 68% de todos os planos de saúde são custeados por empresas. Quer dizer, você que está numa empresa que tem acesso a um plano de saúde por essa empresa. Então, está ficando caro para ela também. E quando a gente olha no Brasil, né, a gente viu lá atrás 2,6% abaixo no mundo, no Brasil foi de 1,9%. Então, o ano de 2020 foi um ano de deflação. Mas foi um ano de deflação por causa da frequência, as pessoas não fizeram uso, não por causa do custo em si. Então, nesse ano de 2021, como voltou o uso da frequência, a gente viu pelos gráficos, tende a explodir esse gráfico e aumentar os custos cada vez mais, tá certo? Então, a gente precisa remontar esse plano de doença para um plano efetivamente de saúde, a gente precisa trabalhar melhor os agentes, precisa remunerar melhor as partes, o médico, o enfermeiro, as instituições, mas tirando o desperdício, tirando abuso, tirando fraude que ainda impera muito. A gente precisa trabalhar melhor os protocolos, menos hospitalocêntrico e mais foco no indivíduo, menos conta aberta e muito mais value-based care, quer dizer, como que eu trago performance na mesa e mais conhecimento e menos dados, né? Menos fragmentação. Então, o desafio para todos nós e para você que está aí comigo hoje é de fazer diferente, se a gente quiser colher coisas diferentes. Então, a gente precisa repensar os modelos, tá certo? E aqui uma provocação que se a gente não mudar, o mercado vai forçar essa mudança.
E aqui eu vou passar mais um vídeo, eu acho que o áudio não vai sair, mas também fala um pouco do futuro da saúde e um pouquinho, né, com a legenda de como a gente tem visto isso. Vamos lá? Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês ficaram um pouquinho quietinhos aí ao longo da apresentação, mas espero que a gente tenha coberto um pouco do como está o desafio do setor, os principais elementos da self-tax, do custo, das fusões e aquisições, e fico à disposição para eventuais dúvidas, tá bom? Kátia, está contigo. Tá, obrigada, professor. Brilhante apresentação, deu um layout adequado para a gente. E o Luiz Adelmo levantou a mão aqui. Luiz, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Luiz Adelmo, aqui de Belo Horizonte, né? Eu gostaria de perguntar ao Joaquim se já existe em algum outro local do mundo esse nível de consolidação que está sendo encaminhado aqui no Brasil, e qual que ele pensa ser a consequência de uma consolidação tão grande, quer dizer, grupos tão parrudos, e num país que realmente a gente tem muita dificuldade do ponto de vista de financiamento do setor da saúde, mesmo olhando pelo prisma da saúde suplementar, né, que gera muita, vamos dizer assim, ansiedade a gente ver tão poucos lidando com um patrimônio público entre aspas, né? Público-privado, vamos assim dizer, quer dizer, da nossa população, de forma tão concentrada. Isso aí realmente nos gera alguma preocupação. Luiz, grande pergunta. Hoje, inclusive, eu estava com o ex-presidente, agora à tarde, pouco antes da reunião, eu estava com o ex-presidente da ANS, discutindo. E uma das perguntas que fizeram para ele foi justamente essa, se ele entende que a consolidação deve continuar. E eu vou tecer o mesmo comentário que ele fez, né, por estar na agência. A gente está falando de 703 operadoras de plano de saúde. Ponto. A saúde, ela precisa da escala para sobreviver, né? Então, é natural que com a regulamentação, com uma série de legislações, aquelas 2.000 e poucas operadoras do passado, hoje nós estamos falando de 703, mas ainda são 703. E a gente ainda está falando, Luiz, de operadoras com menos de 20 mil vidas, que não tem escala, não tem condições de ser um plano de saúde, e que existem. Então, a premissa necessária para ter um plano, ela precisa de escala, precisa ter atuarialmente condições para. Então, a gente ainda percebe, a gente ainda deve ver muita fusão e aquisição, os grandes grupos naturalmente continuando, né? Você não vê 700 e poucas aviações no Brasil, você não vê 700 e poucas empresas de energia elétrica, ainda deve acontecer uma consolidação, claro que salva as proporções, por causa dessa escala necessária em saúde, por essa escala necessária atuarialmente. É claro que os grandes grupos acabam se fortalecendo cada vez mais pelo dinheiro em bolsa, por investidores estrangeiros, então isso
vem fortalecendo e traz um temor a maior para grandes, né? Poxa, essa verticalização, como é que vai ficar os prestadores, como é que ficam os médicos, como é que ficam as cooperativas médicas? É natural esse temor. Eu acho que é muito mais, né? Eu costumo dizer, muito mais do que o grande comer o pequeno, é o ágil comer o lento. Então é importante que as organizações, que as empresas, que os profissionais estejam realmente ágeis nesse momento, nesse modelo, mas eu não vejo uma mudança, né? O ano de 2020 foi 17% maior em transações do que 2019, o ano de 2021 já está maior que 2020. Então é um mercado ainda com muito dinheiro, muito capital intensivo ainda. Então, nós devemos ver ainda muitas aquisições, seja de hospitais, seja de construção de hospitais, seja de uma série de outras questões aí. Pessoal, só para colocar, eu pus no chat aqui os 2 vídeos iniciais, tá? O terceiro eu não tenho ainda no YouTube, mas assim que tiver eu coloco para vocês. Mas os 2 vocês já conseguem ver. Obrigado pela resposta. Que isso, Luiz. Não sei se trago um alento, porque é difícil, né? Um momento onde os grandes grupos vêm com modelos bastante de custo, enfim, mas é o mercado, não tem muito que falar, não. A palavra está aberta, gente. O Reinaldo de Montes Claros parabenizou aqui, professor, pela belíssima palestra. Eu que agradeço. O pessoal está caladinho hoje mesmo. Exato. Ou é o frio ou é a falta de vinho, viu, Kátia? Tá. Paulo Henrique pediu a palavra aqui. Oi, Paulo. Depois o Carlos. Estão animando, viu, professor? Eu estou falando, a bebida vai chegando, vai ficando... Tá faltando o meu aqui. Boa noite a todos aí, gente. Luiz Fernando, primeiro, agradecer pela palestra, parabéns pela apresentação. Eu sou diretor de uma cooperativa aqui em Belo Horizonte, Ginecop, né? E as cooperativas médicas, como você mesmo falou, a gente tem dificuldade aí, algumas limitações na parte da expansão, né? Não temos as mesmas facilidades que os grandes grupos, né? Diante do cenário atual, desse crescimento delas, né? Começando a realmente incomodar as nossas cooperativas médicas, qual caminho que você veria, assim, o melhor modo, né, da gente sobreviver? Seria entrar por esse caminho da parte da reinvenção, da tecnologia, essas novas tecnologias, adquirir elas, criar novas health techs. Qual que você acha? Paulo, eu acho assim, acho que o mercado está trabalhando para eficiência, para novos modelos de remuneração, para as questões relacionadas a controle de sinistro. Se eu tivesse na posição de vocês, talvez eu repensaria como é que eu posso ser o habilitador disso, né? Porque médico todas vão precisar, né? Agora, médicos que falem dentro desse novo conceito e não pensem que o que fez eles chegarem até aqui é o que vai levar adiante, é o que talvez eles estão precisando. Então, não vai ser fácil, mas eu acho que se reposicionar frente a esses grandes grupos, se colocando à disposição para fazer diferente, uso de protocolos, mais bem amarrado, mais accountability, mais essa preocupação a maior, né? Porque o modelo de compra e venda de serviço de saúde, ele vai precisar, antigamente, para vender plano de saúde, era o tamanho do livro, né? Quanto mais rede, melhor. Hoje não cabe mais, não funciona, não dá. Então, redes menores, redes enxutas, redes próprias, isso vai dar, talvez, a condição de planos de saúde mais baratos, né? Hoje, um plano de saúde, você vai comprar para um idoso, alguém de idoso, acima de 60 anos, aonde é idoso? Mas uma pessoa acima de 60 anos paga R$3.000. Quem tem condições de pagar R$3.000 num plano? Aí, naturalmente, uma Prevent Senior desponta, porque consegue ofertar aqui R$1.200. É a única operadora, apesar de toda a mídia aí em cima, que os beneficiários falam bem e não precisam ser puxados. Então, assim, acho que precisamos repensar. Eu acho que as cooperativas médicas podem ser o grande motor disso, mas precisam sentar, precisam ir para a discussão, precisam ir para o debate com esses grandes grupos, mas se colocando de maneira diferente. Se chegar lá querendo, não, vem aqui, eu vou fazer o mesmo, é o modelo que gerou o custo atual. Então, precisamos pensar diferente e olhar diferente. É isso. Ok, obrigado. Nada. Carlos? Professor, primeiro, desculpa, eu cheguei atrasado na palestra, eu estou de plantão,
Mas sensacional, viu, o que eu ouvi. Eu acho que o nosso conceito de plano de saúde está um pouco equivocado desde o início. E o pouco que tem, todo mundo quer meter a mão. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, lá na França, o governo te oferece o plano de saúde básico. E se você quer ter direito a mais, você paga uma complementaridade de saúde. Aqui, o SUS não nos dá o atendimento que a gente quer. Aí a gente é obrigado a pagar R$ 3.000 para ter um plano de saúde, e o SUS, a hora que você usa ele, quer que o plano ressarce, e aí o plano tem que cobrar mais ainda por isso. Então, vai criando uma espiral completamente louca. Então, eu acho que o que eu estava querendo comentar e ouvir a sua opinião esses planos de saúde que estão entrando com custo mais baixo e dando atendimento, por exemplo, só ambulatorial ou só hospitalar, como que eles vão ressarcir esse SUS que a gente ressarce hoje? Será que vai mudar essa regra? E segunda, aí é uma outra coisa, dentro da Unimed, em todas as conversas, a gente vê que tem que mudar o modelo de remuneração. Agora, a gente está formando muito médico, a idade média dos médicos dentro da Unimed é alta, a gente não está absorvendo esse mundaréu de médicos novos que estão formando. Os planos de saúde pegam esses médicos que estão formando e contratam por um preço baratíssimo. Então, assim, qual a perspectiva dentro dessa realidade de mercado de conseguir melhorar a remuneração médica, que eu acho que é muito difícil, e realmente melhorar o atendimento ao paciente. E muito obrigado, parabéns pela palestra. Obrigado, Carlos, primeiro pelos comentários, pelos elogios, obrigado mesmo. Carlos, vamos para o primeiro ponto, né? Acho que são vários pontos que você citou, e eu acho que é importante a gente revisitar. É verdadeiro que as operadoras digitais, ou esses novos conceitos, eles precisam estar cada vez mais plugados em tecnologia para poder ofertar isso de uma maneira mais efetiva. Os modelos tradicionais, muito pouco custo efetivos, menos dados, não é à toa que eu vejo muitas operadoras que mal conhecem os seus clientes. Então, e que só conversam com os seus clientes na hora do reajuste. Isso não faz sentido mais, Carlos. Então, quando a gente vê operadoras, né, nesse conceito digital, trazendo novos modelos, muito mais high-tech, telemedicina acoplada, novos modelos de remuneração muito mais inteligentes, eu acho que traz ali um ganho de eficiência e tentando reverter o controle da doença para prevenção, predição. Então, a gente tem que trabalhar isso. A gente só vai ficar mais barato quando a gente parar de controlar a doença quando ela se estabelece. Não poxa, ninguém cuida da prevenção, ninguém. E Carlos, só permitir sair um pouco do contexto. Eu, às vezes, chego em operadoras de plano de saúde e falo assim, gente, o que vocês estão fazendo de prevenção, predição? Quais as ações que vocês estão colocando? E aí eu ouço com muita frequência a operadora falando assim, Joaquim, muito bonito seus slides, sua fala, mas para que eu vou investir e prevenir se o meu paciente sai e vai para o meu concorrente em 50 meses? E aí eu falo, gente, o problema não é investir e ele sair, é não investir e ele ficar. Mudem o mindset, saiam do curto prazismo. Vocês estão com a cabeça de no próximo ano. A gente tem que mudar essa roda, esse ciclo vicioso que se estabeleceu em saúde, onde esse custo que você colocou cada vez mais caro, é 3 mil, é 4 mil. O ressarcimento do SUS é o menor dos problemas ainda, viu, Carlos? Tem o problema, ainda tem as discussões a respeito, mas é muito mais as operadoras e a nós, brasileiros também, mudarem a nossa. Quando a gente olha outros países, o Brasil é muito atípico, né? São poucos os países que têm um modelo igual ao nosso. África, Estados Unidos, tal.
Mas outros países são diferentes, eles estão com conceito diferente, saúde totalmente pública, ou o público pagando plano de saúde para algumas questões adicionais. No Brasil, não. No Brasil é assim, SUS vale para todos. Todo mundo tem direito ao SUS. Ele tem 3 conceitos, né? Da universalização, da equidade e da integralidade. E aí a gente tem o saúde suplementar. Quem tem condições pode pagar um adicional e ter o plano. E aí o público fala o seguinte, se você pagou um plano, o que você usar o plano tem que cobrir, porque está dentro do seu atuarial. Até imagina o seguinte, Carlos, se não há o ressarcimento SUS, a operadora chega assim, Carlos, você está precisando, vai ali no SUS, eu jogo você para o SUS. Por quê? Se você for lá e ninguém me cobrar, é melhor para mim. Então, existe o ressarcimento, porque, em tese, quem é responsável, e você pagou por isso, é essa operadora. Então, existe essa troca ainda muito problemática, cheia de ineficiências, mas é para conter isso. E no caso das Unimedes, né, quando a gente fala das Unimedes, o problema da Unimed é o duplo chapéu. O cooperado, ao mesmo tempo, ele é dono de um serviço e dono da operadora. Aí, Carlos, eu te pergunto, quando for discutir tabela entre aquele serviço e a operadora, o cara vai estar com qual chapéu? De operadora ou dono do serviço? Então, esse duplo chapéu, essa dificuldade, né, do cooperativismo, que tem uma série de qualidades, mas tem algumas entraves, precisa ser melhor discutida. O que não dá é o paciente pagar 3 mil. Não dá, pela essa ineficiência ou por interesses outros, a gente replicar e replicar exames. Não dá eu chegar num brasileiro e falar assim, ô Joaquim, olha, não faz sentido você ter dor de cabeça e já buscar o neuro. Eu vou te deixar aqui o Dr. Carlos Souza, o Dr. Carlos Souza vai ser o seu médico da família. E eu, que estou acostumado ao cheque em branco, falo assim, não, se me passarem só o Carlos, estão me cerceando. Não é cerceamento. Isso é uma correta hierarquização da saúde. É orquestrar e não deixar o cara perdido, porque isso tem custo. Só que veja, se você faz isso, o paciente acha ruim. Aí você tem médicos que se coligam, por exemplo, a escritórios de advocacia que judicializam. Operadoras que vendem A e entregam B. Então, assim, tem um monte de imperfeição, que inclusive a agência também tem os seus desafios que precisam. Só que isso é há décadas. Como é que a gente muda isso? E aí aquela brincadeira do Einstein de que se a gente quer diferente, a gente tem que plantar diferente, tem que fazer diferente. Mas a gente tem a máxima de, não, me fez chegar até aqui. Pô, não necessariamente vai te levar adiante. É isso. Obrigado. Professor, vários elogios aqui. Doutora Soraya, excelente palestra, muito enriquecedora. Doutor Luiz Adelmo, parabéns ao professor Joaquim pela brilhante exposição e análise. Eu que agradeço. Pessoal, o vídeo, eu vi que foram colocados alguns pontos, eu não tenho como mandar os vídeos, eles são muito pesados. Mas eu deixei aqui no chat os links. Então, se vocês copiarem esse link e for no YouTube, eles estão lá. E vocês podem baixar lá, existem meios de fazer isso. É mais fácil para vocês terem acesso e assistirem novamente, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, depois eu passo aí para a organização também. Aqui chegando vários elogios. Gente, eu acho que foi bastante enriquecedor. Eu não tinha dúvida, professor Joaquim, que a gente ia fechar com chave de ouro esse evento. Te agradeço. A gente, como eu te falei, quando a gente estava preparando para esse evento, eu acho que a gente pode ficar um seminário que a gente não esgota todo, né? Mas eu vejo assim, a oportunidade da gente, em outros momentos, poder contar com a sua presença para discussões tão instigantes e profundas como for. Eu agradeço, então, professor, mais uma vez, tá? E agradeço a todos aqui pela presença. Obrigado, Fencol, obrigado pelo convite. Se vocês entenderem que vale um mergulho, vale ampliar, eu faço às vezes essa aula, né, ou o detalhamento, às vezes em 18 horas, mais horas, então fico à disposição. O que vocês precisarem. Nós vamos pensar nisso num evento, com certeza. Fechado. Vai nos dar muito prazer. Obrigado, tá? pessoal. Boa noite a todos, bom descanso. Obrigada a todos aí, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Com Deus.
Cátia, só um pouquinho. Desculpa eu não ter respondido seu cumprimento, porque eu estava sem sono no início, tá? Larino, muito obrigada. E desculpa aí, da próxima vez a gente faz o videozinho, mas vamos tentar encaminhar para vocês, tá bom? Tá ok, um abraço. Muito obrigada pela presença. Tá.